Muito bem, bem-vindos a mais um vídeo, mais um da nossa série Lei Seca. Estamos tratando aqui do Estatuto dos Servidores da Polícia Civil do Estado do Tocantins. Mais uma leitura, né? A Lei Seca. Estamos seguindo com a nossa leitura. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, não esqueça, inscrevam, deixe um like no vídeo, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais, que ajuda a gente aqui no crescimento do projeto. Vamos seguindo. Para você que também aqui que vai fazer Polícia Civil, temos aqui Lei Seca do processo penal todinho, Código de Processo Penal, Constitucional todinho para você, concurso de plantão, e mais esse conteúdo tá chegando aqui para você, tá bom? Vamos lá, bem-vindo e vamos seguindo com a nossa leitura. Vamos lá. Seguindo com a nossa leitura, Estatuto dos Servidores da Polícia Civil do Estado do Tocantins, Lei 3.461, de 25 de abril de 2019, a lei aí, portanto, do Estatuto dos Servidores da Polícia Civil. Vamos falar agora na subseção, estamos na subseção 5, né? Falar da estabilidade, né? Passamos do estágio probatório, agora vamos para a questão da estabilidade. Estamos no artigo 23. O servidor adquire estabilidade no serviço público ao completar 3 anos de efetivo exercício, desde que seja aprovado no estágio probatório. Então, depois de 3 anos, vem a sonhada estabilidade para o servidor. Parágrafo único. É condição essencial para a aquisição da estabilidade e a aprovação no estágio probatório, decorrente de uma avaliação especial de desempenho. Então, para que se exige, né, se adquira a estabilidade, é importante e imprescindível que seja aprovado no estágio probatório em uma avaliação especial de desempenho. Artigo 24. O servidor estável somente perde o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado. 2. Processo administrativo disciplinar, no qual lhe seja assegurado ampla defesa. E 3. Insuficiência de desempenho aferido em procedimento de avaliação periódica de desempenho, assegurando ampla defesa nos termos do disposto que dispuser a própria lei. Então, o servidor, uma vez estável, dificilmente ele será exonerado. No caso da sentença judicial transitada em julgado, ele pode, né, na sentença ele pode estar sendo expressa que uma das condições seria, no caso ali, a perca do cargo. Processo administrativo disciplinar, também que ainda no qual seja assegurada ampla defesa. E no caso, durante a etapa do processo da sua carreira, há avaliações de desempenho periódico, né, para saber se você está de acordo com a necessidade do cargo. Se você conseguir as aprovações, você continuará então ali exercendo a sua função até a sua aposentadoria. Seção 2 da progressão. Artigo 25. As regras, diretrizes e princípios de progressão do policial na carreira são estabelecidas em lei própria que dispuser sobre o plano de cargos e carreira na administração pública. Parágrafo 1º. Nenhuma progressão ocorre desvinculada de avaliação periódica de desempenho. 2. Para fins de progressão funcional, não serão aproveitadas quaisquer período de tempo que não seja cumprida estritamente na carreira. 3. A avaliação periódica de desempenho será regulada por ato do chefe do Poder Executivo, atendidas, dentre outros, os critérios de eficiência, aperfeiçoamento funcional e produtividade mediante proposta do secretário de Segurança Pública. 4. Os critérios de eficiência e produtividade que trata o parágrafo anterior serão mensurados através de metodologias concretas que demonstrem o desempenho do servidor no período de avaliação. Seção 3 da remoção. O que seria a remoção? Artigo 26 diz: remoção
é a realocação do servidor para outra unidade da Polícia Civil. Então, você é policial civil em uma determinada delegacia, você é removido, é transferido, né, realocado para uma outra unidade da Polícia Civil. Parágrafo 1º. Dá-se a remoção nos seguintes casos: primeiro, de ofício, por conveniência da administração pública, ou seja, o delegado responsável ali resolve transferir você, tá? De ofício. 2, há requerimento por motivo de saúde, desde que o cônjuge, companheiro ou dependente que viva à sua expensa e conste em seu assentamento funcional, desde que comprovado por junta médica oficial, ou seja, pode ter um requerimento, né, do servidor para que possa haver essa transferência, né? Problema de saúde de alguém da família, do cônjuge, do companheiro, enfim, de algum dependente, alguém que viva na sua às suas expensas, né, e que esteja lá no seu assentamento funcional como dependente. 3, há requerimento no interesse do servidor e observando a conveniência da administração pública também. Parágrafo 2º, pode haver a remoção por permuta a critério da Secretaria de Segurança Pública, mediante pedido escrito dos interessados. Ou seja, eu sou servidor em Porto e eu tenho um outro servidor em Palmas. Se aquele que está em Palmas quer vir para Porto, eu quero ir para Palmas. Pode haver essa permuta também, né? De acordo, e obviamente também a critério e sendo ouvida a Secretaria de Segurança Pública. 3, vetado, né? O 3 foi vetado, que aí você observa que ele está todo de vermelhinho, não vou nem ler. Essa parte que ela não está mais é uma forma de remoção. Seria a remoção do delegado de polícia, né? De ofício. Por quê? Qual é o problema dessa remoção de ofício? Já pensou que de repente nós, cidadãos brasileiros, vivemos em um país muito tranquilo, onde a interferência política quase não tem muita força, né? Então imagine se um delegado começa a investigar alguém muito poderoso em um determinado lugar. E essa pessoa tem algumas influências, vamos dizer assim, né? Então essa pessoa muito facilmente conseguiria remover do delegado a seu bel prazer. Então foi vetado então essa possibilidade da remoção do delegado de polícia. No caso aqui, a de ofício, né? 4, a remoção ou designação de servidor efetivo para o cargo de provimento em comissão, função de confiança, com exercício em outro órgão ou entidade que não de sua lotação dentro do Poder Executivo, caracteriza-se a remoção de que trata o inciso 1º do parágrafo 1º deste artigo. Seção 4 da readaptação. Vamos entender um pouco como que se dá a readaptação. Artigo 27 diz: readaptação é a investidura do servidor estável em cargo de atribuições e responsabilidade compatível com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica oficial. Tá, vamos imaginar aqui uma situação de um policial civil que é oficial investigador. Ele tem que normalmente correr, atirar. Bom, hipoteticamente, ele sofreu alguma lesão no trabalho, alguma incapacidade, impossibilidade dele correr com a desenvoltura, portar a arma de modo a desempenhar a sua função de forma tranquila. Este policial, ele pode ser readaptado para uma função, de repente, administrativa, né? Que seja mais fácil, que ele vai ficar ali, não vai ficar ir para a rua. Ele pode ser, por exemplo, para um cargo de papiloscopista, que é um cargo mais tranquilo, né? Também o pessoal vai trabalhar mais na questão de colher digital, essas coisas. É uma atividade mais tranquila, que pode, de repente, atender à limitação, tá? Parágrafo 1º. Antes da concessão da readaptação, pode ocorrer um remanejamento nas funções do servidor por prazo de até 24 meses, tá?
sendo que neste período deve-se apresentar a cada 90 dias na junta médica oficial para comprovar de que encontra nas mesmas condições ou não de quando ocorreu a readaptação. Então, o servidor readaptado ele tem esse período, né, antes de ficar definitivamente a readaptação, que ele vai ficar numa espécie de observação durante o período de 24 meses, sendo obrigado a apresentar-se a cada 90 dias à junta médica oficial para a verificação das suas condições, né? Parágrafo 2º. Persistindo as condições que ensejaram o remanejamento de funções, dá-se-á a readaptação por definitivo, por ato do chefe do Poder Executivo. Caso contrário, o servidor retornará às suas funções anteriormente ocupadas. Ou seja, melhorou, está 100%, volta às suas atividades normais, tá bom? 3. Decorrido o prazo de que trata o parágrafo 1º, sendo julgado incapaz para o serviço público, o servidor ele pode ser aposentado. 4. A readaptação é efetivada em cargo de atribuições afins, respeitando a habilitação exigida, nível de escolaridade e equivalência de subsídios e, na hipótese da inexistência de cargo vago, o servidor exerce suas atribuições como excedente até a ocorrência de vaga. Ou seja, no caso da readaptação, ele vai ser readaptado em um cargo que seja equivalente, escolaridade, nível, salários equivalentes, né? O subsídio seria o salário que ele recebe. E na hipótese da inexistência de cargo vago, o servidor ele vai ficar ali em uma função de excedente, aguardando surgir vaga para que ele possa exercer a sua função readaptada, tá bom? 5º, não se dá a readaptação se o motivo que enseja puder ser recuperado com a troca de equipamentos, material ou local de exercício do servidor, hipótese em que a Secretaria de Segurança Pública adota as medidas que o caso requerer. Ou seja, se só com a aquisição de equipamentos que possa se adaptar à nova condição do servidor, ele não se readapta, né? É mais fácil mexer no móvel, no material, do que na pessoa. Então, troca de equipamento, troca de material, e se conseguir resolver a questão da dificuldade ali, será então mantido o servidor sem a readaptação. Belezinha? Seguindo, seção 5 da reversão. O que é a reversão? Reversão é o retorno à atividade do servidor aposentado. Como assim? Bom, por invalidez, inciso 1º, por invalidez, quando a junta médica oficial declarar insubsistente os motivos da aposentadoria, ou seja, o servidor ele foi aposentado por alguma situação, algum problema, né, de saúde, algum problema de incapacidade, de acidente que tenha sido acometido no exercício da função. Foi declarado inválido e aí ele aposentou-se. Ele vai ter uma junta médica, ele é passado pela junta médica e a junta médica entende que não há razões para que ele possa continuar aposentado. E aí ele retorna-se para as atividades. 2. A pedido, observando o interesse da administração pública e a existência de dotação orçamentária e financeira, desde que a aposentadoria tenha sido voluntária e ocorrido nos últimos 5 anos anteriores à solicitação. Então, o servidor que está aposentado, ele pode, dentro do período de 5 anos, tendo todas as condições, questões orçamentária, financeira, ele pode pedir para voltar e é analisado e caso pode haver essa reversão. Estável quando na atividade e C haja cargo vago. São condições que pode haver então a reversão. Reversão, portanto, é a volta do servidor aposentado à atividade, tá bom? Então aí pode ter questão de prova lá o que é reversão. Reversão, retorno do servidor que estava aposentado para a atividade.
Parágrafo 1º. Caso ocorra a reversão, o tempo em que o servidor permanecer em exercício é considerado para a concessão de nova aposentadoria. 2. O servidor que, a pedido, retorna às atividades percebe, em substituição aos proventos da aposentadoria, o subsídio do cargos de volta a exercer, observando a legislação específica. 3. Os proventos da nova aposentadoria do servidor de que haja revertido a pedido, nos termos do inciso 2 deste artigo, são calculados com base nas regras vigentes a data de sua nova ocupação, desde que permaneça em exercício no cargo por pelo menos 5 anos. Artigo 29. A reversão, nos casos de aposentadoria por invalidez, faz-se-á no mesmo cargo ou encargo resultante de sua transformação. No caso, imagine que na Polícia Civil alguém tenha sido aposentado antes do ano passado, né? Antes da lei que criou que extinguiu os cargos de agente de polícia e, no caso ali, os cargos de escrivão. Se, hipoteticamente, o servidor que aposentou lá e ele há uma reversão, ele será invertido agora no cargo de oficial investigador, porque é o cargo que houve a transformação dos cargos para esse. Então, o policial civil passa a ser, então, que era agente de polícia, ou o escrivão passa a ser oficial investigador. Parágrafo único. Encontrando-se no cargo, primeiro, provido, o servidor exerce suas atribuições como excedente até a ocorrência de vaga. 2. Extinto, a reversão ocorre no cargos de atribuições afins, respeitando a habilidade exigida, nível de escolaridade e equivalência de subsídios. E artigo 30, para fechar aqui, não pode reverter o aposentado que já tiver completado tempo para aposentadoria compulsória. Então o cara já chegou aos 75 anos, ele quer reverter, não pode, tá? A pedido ou de repente é uma decorrência de uma reversão de uma situação de saúde física, de algum tipo de inabilitação. Já passou dos 75 anos, ele já efetiva ali, se a aposentadoria não tem como reverter. Beleza, galerinha? Então é isso. Tá aí, muito bem. Você curtiu mais uma leitura aqui do nosso Estatuto da Polícia Civil, né? Estatuto dos Servidores da Polícia Civil do Estado Tocantins. Inscreva no canal, você não é inscrito. Deixa um like no vídeo e compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Aguardando você no próximo vídeo. Até mais.